Exatamente 41 anos após a inscrição da Zona Central de Angra do Heroísmo na lista do Património da Humanidade da Unesco, foi lançado o livro O Sismo de 1980, Transformações na Tipologia Habitacional de Angra do Heroísmo, da autoria do terceirense Miguel Jarroca. Um dia que também tem um grande peso e um grande simbolismo para a cidade, nós hoje também celebramos os 41 anos de inclusão de Angra na lista do Património Mundial. Estes 41 anos são anos que foram extremamente marcantes para a cidade. É preciso não esquecer que em 1983 Angra estava, enfim, numa situação de reconstrução. 3 anos antes, o sismo de 1 de janeiro de 80 tinha de facto mudado o curso da história da cidade e tinha causado danos enormes. E por isso, hoje, quando nós celebramos este dia, também celebramos todo este processo que levou uma cidade caída a transformar-se naquela cidade que nós hoje muito consideramos e que muito gostamos, e que na verdade é uma cidade que renasceu como a Fênix, neste caso não foi das cinzas, mas da ruína. E este livro é também uma forma de celebrarmos esse renascimento e essa transformação que a cidade teve, e essa não transformação, porque nós simultaneamente também celebramos aquilo que foi conseguido do ponto de vista da preservação do nosso património. É um livro que vem completar aquilo que ao longo do tempo tem vindo a ser produzido sobre a evolução da cidade, e neste caso num aspecto que é particularmente interessante e importante para nós conhecermos aquilo que hoje temos e aquilo que nós tínhamos nessa altura. Está aí uma comparação de um conjunto de edifícios na área habitacional e o que aconteceu, como é que esses edifícios se transformaram. Mas essa parte será com certeza a parte da apresentação. A mim resta-me agradecer a vossa presença aqui e, em particular, agradecer ao autor do livro, que se prontificou a connosco preparar esta edição e a ceder, enfim, a sua obra para ser editada e ser lançada aqui hoje, e também ao Sr. Professor Vieira Caldas por estar aqui hoje connosco a apresentá-lo, e obviamente ao Dr. Maduro Dias, que é, nestas questões do património, já gente antiga, quase tão patrimonial como o património. A obra resulta de uma dissertação de mestrado, utiliza exemplos de diversas habitações de várias ruas da cidade, com as características principais que apresentavam a quando do sismo e o aspecto que viriam a ganhar com a sua reabilitação. Depois da quantidade de congressos e colóquios e dos livros e muitos artigos publicados, ainda se justifica voltar a falar deste tema? Pois eu diria que sim, e saliento para já 3 razões. A primeira está no próprio subtítulo do livro, e peço desculpa, mas eu volto a ler para chamar a atenção: Transformações na Tipologia Habitacional de Angra do Heroísmo. Está, obviamente, diretamente relacionada, este subtítulo está obviamente diretamente relacionado com a investigação e com a reflexão que lhe deu origem. Mas justamente por isso eu já volto a este assunto e passo à segunda razão, que se refere à questão do património arquitetónico e urbanístico e à evolução e diversificação que este conceito foi tendo, mas sobretudo à evolução dos desejáveis modos de intervir neste património, bem expressas nas cartas e recomendações internacionais que se têm sucedido, sobretudo desde os anos 60 do século XX até ao presente, e aos seus reflexos, ou não, nas obras realizadas em Angra e, em particular, dentro do primo da zona classificada como Património da Humanidade, cujo aniversário se comemora hoje. E aprofundou. Se, na sequência imediata do sismo, as prioridades de atuação se concentraram em acudir às necessidades materiais e psicológicas da população,
E terá sido, sobretudo, esta última que ditou as principais opções para a reconstrução, opções que não podiam, nessa altura, deixar de ser polémicas. A verdade é que qualquer outro caminho que tivesse sido seguido sê-lo-ia, provavelmente, ainda mais. Isto é, seria mais polémico, provavelmente. Mas é aqui, justamente, que arranca, ou que entronca, a discussão da terceira razão. Isto é, se o tipo de reconstrução que se seguiu ao sismo era, eu peço desculpa, de ler aqui um período do prefácio que escrevi para este livro, era provavelmente o modo mais razoável de encarar a catástrofe pelas autoridades competentes, mas também o que, com todas as dificuldades e problemas inerentes, melhor satisfazia a população. Como é que se compreende que as opções tomadas na altura ainda estejam a determinar, para o bem e para o mal, na minha opinião, mais para o mal que para o bem, muitas das soluções arquitetónicas presentes nas reabilitações, transformações e até nas reabilitações, nas transformações e até na construção nova que se vai fazendo hoje em Angra do Heroísmo. Escolhi esta cidade não só pela experiência urbanística que é, como também pelo fator sentimental que já foi aqui referido, por ser natural de Angra. O sismo surge porque, apesar de ter crescido a ouvir histórias sobre o abalo de 80, não fazia ideia do que é que realmente se tinha passado aqui a 1 de janeiro de 1980. Estava um bocadinho confuso se isto seria suficiente para ser transformado numa dissertação de mestrado, e é aí que entra o orientador. Como muitos sabem, aos 18 anos fui estudar arquitetura para Lisboa, e no Instituto Superior Técnico, e de uma das primeiras vezes que fui ao gabinete do professor João, reparei que num quadro de cortiça atrás da sua secretária havia uma imagem de Parça Velha. Eu olhei para aquilo e senti um bocadinho o que o português sente quando vai ao estrangeiro ou ouve alguém falar a sua língua. Depois fui fazer o trabalho de casa e percebi que o professor João, entre outros trabalhos, tinha coordenado a arquitetura popular dos Açores e colaborou no inventário do património imóvel. Por isso, anos mais tarde, quando surgiu a oportunidade de fazer um trabalho desta natureza, portanto, fui falar com o professor e fiz-lhe o convite de participar nessa investigação como orientador. Já havia alguns trabalhos sobre o sismo, destaque talvez a problemática da reconstrução de 1983 e a monografia 10 anos após o sismo de 1980. O trabalho, como o professor João explicou, tem como cerne um estudo comparativo que seleciona casos de estudo e foram sendo sucessivamente filtrados, excluindo-se os edifícios de caráter público, os que já tinham sido estudados pelo arquiteto Paulo Gouveia na sua tese de doutoramento e os edifícios recentes de edificação imediatamente antes do sismo. Após a pré-seleção tínhamos aproximadamente 130 edifícios, mas nesta edição, neste livro, são só apresentados 18 e outros 6 em que é apenas analisada a fachada por falta de documentação, mas que comprovava alguns pontos de vista. Francisco Maduro Dias foi autor do pós-fácio do livro do arquiteto Miguel Jarroca. Quando a gente tem alguém que estuda arquitetura, que nasceu a meio da distância que a cidade já tem, com o seu centro, a zona central no património mundial, enfim, foram 40, ele tem 28, portanto, digamos, é praticamente a meio. Quando ele se preocupa com uma coisa que me pareceu extremamente interessante, que foi considerar o sismo não como um elemento axial, mas perceber se o sismo tinha sido um acidente, o que é que tinha acontecido. Ele pegou numa coisa que eu já vou ler aqui, que é extremamente interessante e que a maioria das vezes, sobretudo para os políticos, é muito complicada. É que para os historiadores, a partir de um indivíduo chamado Fernand Braudel, que todos os estudiosos de história são obrigados a se conhecer de frente para trás e de trás para a frente, ele criou uma coisa chamada o tempo longo. O tempo longo não é o tempo do político, definitivamente, mas o tempo longo é o tempo do património. E o problema é como é que a gente, tratando da polis, portanto da cidade, consegue casar património que tem a ver com o tempo longo com a vida das comunidades. Eu devo-vos dizer que até hoje, depois de 40 anos, e aqueles que estão aqui, muitos deles me conhecem, depois de 40 anos a mais a trabalhar em património cultural, tenho algumas dúvidas acerca
das vantagens ou desvantagens de colocar zonas centrais de cidades vivas dentro do espartilho do património, ou então é porque se discute muito pouco o que é que efetivamente é patrimonial e patrimonializável no contexto de uma cidade. Considera a dissertação inovadora e refrescante, uma nova abordagem a um tema antigo. A par da investigação sobre a história do povoado de Angra, necessária primeiro à preparação do processo, e resultante depois da inclusão da zona central de Angra na lista do Património Mundial da Unesco, o SISM tem alimentado, e bem, muita da pesquisa em torno de Angra, e espera-se que ambos continuem a ser tema, pois ainda há muito a desvendar. O refrescante começa, desde logo, porque o autor, ao aceitar o SISM e as suas consequências como momento imediato para a investigação, se afasta dele, suave mas firmemente, logo a seguir, numa dinâmica de procura dos ritmos longos que os historiadores veriam como de raiz brodelliana. O autor é da Terra. Estudou fora desta Terra, é certo, aí estruturou a sua curiosidade, o pensamento e o olhar, mas não ficou longe dela. E regressa para a estudar com um olhar fresco e limpo, coisa só possível pela idade, por um lado, e pela distância a que já está dos factos turbulentos, por outro, que marcaram e muito a vida da cidade nas últimas décadas. Insisto nisto, porque muita da investigação feita em tempos recentes era necessária para um fim, fosse ele qual fosse, e a desta dissertação, rege-se por um outro ritmo que se sente bem ao longo da leitura, que é o de querer saber, sem tempo e sem destino, a verdadeira procura de conhecimento científico, se assim se pode dizer. Miguel Jarroca faz um levantamento mais profundo de dados. A profunda recolha de informação e documentação serve de base a diversos níveis de análise, desde a urbana global e de quarteirões e zonas, à mais burilhada edifício a edifício. São revistas teses, analisados os olhares que se têm debruçado sobre Angra. Ele vasculhou imensa documentação. Se tiverem tempo, paciência, eu recomendo-vos, vale a pena ler, porque ele, cada afirmação que faz, ou cada conclusão que tira, ou cada proposta de conclusão que ele tira, embora eu concorde, ele é muito conclusivo. É bom, com a idade dele tem que ser conclusivo, não é em velho. Se por um lado o trabalho revela o muito que foi feito e investigado nestes campos, por outro mostra o quão difícil é consolidar saberes, no que respeita a tempos recuados, quando não se tem documentação escrita nem arqueológica suficientes e há que recorrer à dedução. É sobretudo relevante o esforço que foi feito em querer perceber como lidaram todos os envolvidos no processo de 1980 após o sismo, desde as autoridades aos proprietários e habitantes, perante a encruzilhada de leis e obrigações, decorrentes de normas espaciais, de regras quanto ao edificado e à sua resistência e de responsabilidades nacionais e internacionais. O impacto do sismo de 1980 é encarado com ambiguidade. Por um lado, alguns pressupostos arquitetónicos não foram respeitados, por outro, não deixa de ser a história de superação de um povo. E eu acho que o livro espelha um bocadinho esse sentimento e acho que é um trabalho que pode vir a ser bastante útil, porque, como disse o Dr. Maduro Dias, vivemos sempre entre dois terremotos. Uma obra que analisa o processo de reabilitação levado a cabo em Angra do Heroísmo, decorrente dos danos causados pelo sismo de 1 de janeiro de 1980.